Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite, família herdeiros do reino. É um motivo de muita alegria novamente estarmos aqui reunidos a um só propósito, a um só intuito, que é adorar, glorificar e exaltar ao Senhor. Nós estamos aqui para isso, amém? Nós temos total liberdade para isso, amém? E nada pode parar um verdadeiro adorador. Você é esse verdadeiro adorador? Amém. Eu acho que eu não entenderam direito. Você é esse verdadeiro adorador? Amém. Então nada pode te parar, meu irmão, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Amém? Nós estamos aí com um propósito, trazendo toda quinta-feira a respeito de uma palavra de aliança. São oito quinta-feira, são 2 meses, praticamente, né, pastor? Trazendo cada quinta-feira, né, um pastor está trazendo uma palavra sobre aliança, né? E hoje essa incumbência coube a mim, né? A trazer essa palavra, amém? Malaquias capítulo 2, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós e os filhos de Jacó não sois consumidos. Desde os dias dos seus pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes e não os guardastes. Tomai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em quem havermos de tornar? Amém? Só esse por enquanto, depois nós vamos ler 2 Timóteo, amém? Gostaria que você orasse pela minha vida. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para cultuar a Ti, elevar a Ti, Senhor, nossas glórias, as nossas honras devido ao Senhor. Peço a Deus em nome de Jesus que nesta hora, ó Pai, o Senhor com Tuas mãos fortes e poderosas, Senhor, possa estar sobre a minha vida, me respaldando aqui neste lugar, porque eu não sou nada, não sei nada, não faço nada, sem que do alto, Senhor, seja sobre a minha vida. Por isso eu peço, Senhor, que ao meu lado esteja um anjo ministrador, Senhor, ministrando ao meu coração, em tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, possa ser ministrado para a Tua igreja. Que eu possa ser o instrumento que o Senhor quer usar hoje para a tua igreja e para o teu povo. Peço, Senhor, que toda distração caia por terra, toda comichão de ouvido caia por terra, toda dureza de coração caia por terra, mas que a palavra, ó Deus, que vem do alto, que vem do Senhor, atinja o alvo, Senhor, atinja a direção e faça a diferença aqui na terra para podermos chegarmos aí no céu. Amém? Nós começamos a dizer sobre a aliança. Amém? O que incorpora tudo isso de uma aliança? Uma aliança, ela é incorporada por muitos fatores, amém? O primeiro fato que acontece quando intercede uma aliança é um encontro, amém? Primeiro há um encontro. Quando você tem esse encontro, seja com uma pessoa física aqui na terra e seja com Deus, você, nesse momento você começa a conhecer essa pessoa. E depois que você começa a conhecer essa pessoa, agora você vai gerar intimidade, vai gerar relacionamento através dessa aliança. Mas a pergunta que Deus fez no meu coração é: onde começa essa aliança na minha vida e na sua vida? Ela começa de Deus para mim ou de mim para Deus? Ela sempre vai começar de mim para Deus, porque nessa palavra vem dizer que Deus não muda. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E quando nós oramos para a cruz do Calvário, nós vemos uma aliança que foi feita ali comigo, com você, através de sangue, através de entrega. Então a aliança da parte de Deus já está consolada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora eu preciso fazer o quê?
me aliançar ao Senhor. Mas a pergunta que vai no meu coração é esta: você consegue se aliançar com Deus sem ter aliança com o seu irmão que está do seu lado? Você consegue se aliançar com Deus se você não consegue abraçar o seu irmão que está do seu lado? Olhar para a cara do seu irmão que está do seu lado? Amar o seu irmão que está do seu lado? Você consegue ter? Amém, irmãos? Você consegue ter essa aliança com Deus? Se primeiro você não conseguir ter uma aliança com aquele que você está vendo, Tiago fala assim: se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, mas eu não amo meu irmão que eu estou vendo, como que pode? Será que acontece de eu amar a Deus, mas esquecer de amar o meu próximo? Amar o meu irmão? O primeiro fator de uma aliança, ela começa comigo. Ela começa na minha renúncia, ela começa na minha entrega, ela começa no meu sacrifício, ela começa na minha fidelidade, ela começa na minha obediência. E diante disso, precisa agora gerar em mim um reconhecimento de tipo de pessoa que eu sou, para ter uma aliança com Deus. Porque se eu não olhar para dentro de mim e ver ao meu redor o que está acontecendo comigo, jamais alcançarei essa aliança. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo Deus com todos os profetas, com Jesus lá atrás, antes até chegar a nós. De maneira alguma Deus perdeu a sua aliança. De maneira alguma Deus se desfez da sua aliança. De maneira alguma Deus ficou para trás da sua aliança. Pelo contrário, Deus estava sempre disposto em ter uma aliança comigo e com você. Amém? Quando eu olho para essa palavra de ter uma aliança, e o primeiro fato de uma aliança é o encontro, eu olho quando Jesus chega ali com aquela samaritana, e Jesus fala assim para aquela mulher: meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Então o Senhor está à procura de alguém que possa se aliançar com Ele. Mas nessa aliança com Deus, precisa ter fidelidade. Eu preciso andar com o Senhor no tempo difícil e no tempo bom, no tempo do choro e no tempo da alegria, no tempo da escassez e no tempo da bonança. Eu preciso andar com Deus em todos os tempos. E quando eu olho Jesus falando para essa samaritana, eu sinto no meu coração Jesus falando assim, que o Pai está à procura daqueles a quem possa se aliançar comigo. O Pai está à procura daquele a quem possa se despir das suas vestes carnais e se aliançar comigo. O Pai está à procura daquele verdadeiro, quando ele olha para o olho do seu irmão e não vê desigualdade, vê igual, mesma forma, sendo ela qual for que seja a física dessa terra, ou a matéria dessa terra. Você vai olhar para esse irmão e vai ver ele igual a você. Quando você olha para esta palavra de aliança e fidelidade e obediência, a minha memória vai Reis capítulo 2, versículo 22. Josias, o rei Josias, com 8 anos de idade, filho de Amon, ele teve essa incumbência agora de se tornar rei tão novo. E a palavra vem dizer que Josias, ele sente no seu coração de restaurar a casa do Senhor, de restaurar aquele lugar. E ele agora se manifesta em prol a isso, levantando os bens financeiramente e colocando pessoas a cargo para fazer essa reforma. E a Bíblia vem dizer que no meio da reforma e no meio de tudo que estava acontecendo, estava lá algo mais importante e precioso, perdido no meio dos escombros, que era o livro do Senhor, a palavra de Deus. A aliança do Senhor foi arrancada do dedo do povo e jogada no meio do escombro. Mas eu vejo um homem ao qual vê de uma forma diferente de que todos os outros estavam vendo, e olhar: nós nos perdimos da aliança de Deus, nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós deixamos de executar a vontade de Deus, nós agora estamos vivendo para os nossos próprios prazeres, deleitos e vontades, e esquecemos e abandonamos o mais precioso da parte de Deus, que é
a sua palavra. E Josias vem dizer que ele rasga a veste, e agora ele traz à tona para aquele povo, e mostrando para aquele povo o que eles estavam fazendo. Fazendo com que as coisas de Deus tivessem ficado para trás, sem valor, e não conseguia olhar mais por tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Quando eu e você, nós chegamos diante do Senhor, nós chegamos aliançados com tantas coisas, né? Amém, irmãos? E agora nós precisamos fazer o quê? Desfazer essa aliança, e agora fazer uma aliança novamente com o Senhor. E essa aliança com o Senhor novamente, que eu e você precisa fazer, engloba tantas coisas, e o principal, sabe qual que é? É olhar para dentro de mim e ver qual tipo de pessoa agora que se encontra diante de Deus, que precisa mudar, que precisa ser transformada, que precisa ser curada. Porque uma pessoa, quando ela tem aliança com o Senhor, ela não deixa o Senhor para depois, ela não deixa o Senhor para trás, ela não deixa o Senhor por último, ela não deixa o Senhor para amanhã, ela não deixa o Senhor só para quando ela tem tempo, ela não deixa o Senhor só quando ela puder. Não, ela coloca o Senhor à frente de tudo, à frente de tudo. Ela coloca o Senhor em primeiro plano, em primeiro lugar, ela reconhecendo que ele tem aliança com o Senhor. Quando Davi, ele ia guerrear com o povo, diante daquilo que estava sobre a vida dele, ele nunca saía para uma batalha de qualquer jeito e ia batalhar. Ele sempre colocava o Senhor à frente, e nas suas orações dizia: eu vou, Senhor, ou eu não vou? O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai me dar esse povo nas minhas mãos? E o Senhor respaldava e dizia para ele: vai. O que o Senhor falou no meu coração a respeito de aliança, e a respeito de fidelidade, e a respeito de lealdade, e a respeito de obediência, é que o povo de Deus, ele está vivendo superficial somente pelos seus olhos. Jesus, ele está voltando, irmãos. Amém? Eu não sei se isso arde no seu coração, porque a pregação que tem que pregar é que Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, ele não vai encontrar uma igreja morta, ele quer encontrar uma igreja viva. Ele quer encontrar uma igreja que na veia dessa igreja jorra o seu sangue. Ele quer encontrar uma igreja que no dedo dessa igreja existe a sua aliança. Ele quer encontrar uma igreja que está com os olhos lá na frente dizendo: algo está acontecendo e Jesus está manifestando para voltar. Algo está acontecendo e Jesus está se consolidando a sua palavra, que ele vai voltar. Isso não pode esquecer e nem fugir de mim. Mas a pergunta é: Jesus, na sua vinda, ele vai pegar quem está aliançado com ele ou não? Ele vai pegar, ele vai vir buscar aquele que está aliançado com ele, fiel. Diante de tudo que possa estar acontecendo, eu estou fiel ao Senhor. Quando eu vejo isso, uma igreja ao qual Jesus vai vir buscar, e uma igreja que se desaliançou e pegou as suas coisas e foi viver a sua vontade, eu olho para o filho pródigo. Eu imagino aquele filho pródigo tirando o seu anel, a sua aliança, e falando assim: ó, pai, dá aí para mim, eu não quero mais a sua aliança, dá para mim tudo aí, que eu vou viver a minha vida. Eu vou viver, algo que eu nunca vivi na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor eu tenho que ser fiel, na casa do Senhor eu tenho que te obedecer, na casa do Senhor eu preciso cumprir regras, tarefas, na casa do Senhor eu tenho que fazer a tua vontade, Pai. E eu já cansei disso. Toma a sua aliança e me dá o que é meu. E a palavra diz que Deus, que o homem deixa, dá tudo para ele e ele vai viver a vida dele. Mas quando ele cai em si e reconhece que a verdadeira aliança que ele tem é com o Senhor, com o Pai dele, que criou ele, que gerou ele, que alimentou ele, que sustentou ele, que criou ele lá dentro da casa dele, ele lembra e fala: ah, a casa do meu pai. E a questão é, quando ele volta, o que o pai faz? Pega um anel
Coloca no dedo nele, porque eu faço de novo a aliança com ele. Eu faço aliança de novo com ele. Sabe por quê? Porque aqui diz assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda. Ele continua hoje, ontem, amanhã e sempre. Mas sabe quem muda? Somos nós. Porque no meio da dificuldade, a primeira coisa que eu faço, eu não vou na igreja. Primeira coisa que eu faço, eu vou correr atrás dos interesses aí do mundo, das coisas do mundo. Aí quando o negócio aperta de novo e o sapatinho aperta, agora eu vou para Jesus novamente. Só que numa dessa que você vai, e numa dessa que você volta, no meio do caminho Jesus volta e você fica. Porque você perdeu a aliança. Você pegou, arrancou a aliança do seu dedo, colocou no altar e foi viver a sua vida. Quando eu olho para essa palavra de aliança, eu vejo pessoas se aliançando com tantas coisas, com vícios, com bebidas, com prostituição, com fornicação, mas não consegue olhar para Deus e dizer: primeiro eu preciso ter uma aliança com Deus, para que as outras alianças sejam respaldadas, seja consolidada, seja alinhada. No meio do decorrer da minha caminhada e da sua caminhada, as emoções mudam. Não muda as emoções? Muda as emoções. Mas o Deus ainda é o mesmo. A entrega ainda é a mesma. A oferta ainda é a mesma. O sacrifício ainda é o mesmo. A renúncia ainda é a mesma. A fidelidade ainda é a mesma. A obediência ainda é a mesma. Deus, Ele sempre vai requerer de mim e de você isso, irmãos. Sempre vai requerer de mim e de você isso. Sabe por quê? Porque quando ele olha lá na cruz do Calvário, ele vê Jesus consolidando essa aliança. Ele até queria, pastor, ele até queria deixar a aliança para trás, não é? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. É fidelidade isso ou não é, irmãos? É fidelidade ou não é? Sabe para quê? Para nos alcançar, para mim alcançar e para ti alcançar. Mas diante disso, é isso que o Senhor colocou no meu coração. Tudo vai começar aqui, irmãos. Tudo vai começar no irmão que está do seu lado, que precisa de uma ajuda, no irmão que está do seu lado, que precisa de um abraço, no irmão que está do seu lado, que precisa de uma palavra, no irmão que está do seu lado, que precisa de um acolhimento. E quando você fizer isso, Jesus fala que está fazendo para ele, não é? Não é assim? Não está fazendo para ele? Então, quando eu e você, nós olhamos para essa palavra, nós vemos Deus que não vai mudar. Diante daquilo que Ele já decretou, diante daquilo que Ele já estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida, diante daquilo que Ele já consolidou, porque existe agora uma nova aliança, amém? Todos conhecem essa nova aliança? Tem bastante gente bom de Bíblia aí, pastor, eu estou vendo. Vamos fazer aí um curso aí, porque estão... A nova aliança, quem é a nova aliança? Jesus é a nova aliança. Agora não precisa mais que nem antes. Você vai lá no livro de Isaías, pastor, no livro de Isaías, como que o povo quebrava aliança, como que o povo se perdia, como que o povo deixava de olhar para o Senhor, como que o povo deixava de entender o que o Senhor estava querendo sobre a vida deles. Mas quando eles se arrependiam, quando eles reconheciam que eles estavam errados, o Senhor estava lá novamente para começar de novo. Às vezes você chegou aqui, irmãos, nesta noite, errou de todas as formas, falhou de todas as formas, mas o Senhor está aqui para te abraçar. Mas a grande questão e da pergunta é que eu digo: você reconhece que você precisa dele? Você reconhece que existe um sacrifício? Você reconhece que existe um Deus? Você reconhece que existe palavra de vida eterna? Você reconhece? Porque precisa ter reconhecimento. E quando nós vamos para a aliança, é encontro. Primeiro eu encontro. Depois que eu encontro, eu me relaciono. Depois que eu me relaciono, eu começo a ter intimidade. E depois que eu tenho intimidade, eu começo agora a conhecer essas pessoas de todas as formas. É assim comigo, com você diante de Deus. Deus está disposto a me encontrar. Deus está disposto a te encontrar. Mas a grande questão é: tem alguém querendo encontrar Deus?
Porque precisa ter alguém para encontrar Deus. Porque se não tiver ninguém para encontrar Deus, vai ser, sabe como? Como aquela multidão que perseguia Jesus só para ver o que ele estava fazendo. E eu não estou aqui para ver o que Jesus só está fazendo. Eu estou aqui para ser participante do que ele está fazendo. Eu quero participar daquilo que ele está fazendo. Sabe quando firma que você tem uma aliança com o Senhor? Diante de tudo você está aqui na casa de Deus, levantando as mãos, glória a Deus e aleluia. Diante de todas as coisas você está aqui agradecendo, porque um dia Ele te deu, te guardou, te livrou, te protegeu, e você está aqui para agradecer. Isso confirma a sua fidelidade com o Senhor. Isso confirma que você não busca o Senhor um dia, 2 dias, e depois não busca mais. Não, isso confirma que todos os dias você está disposto a buscar o Senhor. Porque a palavra que tem que ser pregada, e o evangelho que tem que ser pregado, é o que Jesus fez, é o que Jesus deixou, é o que Jesus renunciou, é o que Jesus entregou, é o que Jesus sofreu, é o que Jesus foi castigado, é o que Jesus morreu e é o que Jesus ressuscitou. É isso que tem que ser pregado. E agora a questão é, pregado para mim e para você, eu estou disposto a viver assim também? Renunciar, me entregar, ser fiel, ser obediente, porque essa é a igreja que Jesus espera. Essa é a igreja em que Jesus deseja encontrar. A palavra vem dizer que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Ele está à procura, mas tem muita gente correndo de ser encontrado, né? Tem muita gente correndo de ser encontrado. E através disso, aquilo que é da parte de Deus não se realiza na vida do homem, amém? Vamos agora para Timóteo, irmãos. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vem falar de mim e de você essa palavra. Paulo, ele vem trazer essa palavra para mim e para você, que somos igreja, porque ele estava falando para uma igreja aqui, e ele estava falando para Timóteo, dando essa instrução. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Amém? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Então, se eu e você, nós somos infiéis, o Senhor, Ele vai permanecer fiel, porque Ele jamais pode negar a si mesmo. E Ele está à procura de pessoas fiéis, um povo fiel. E é aquilo que eu digo para você: como você tem se relacionado com o irmão que está do seu lado, que é o seu próximo? Você tem se relacionado com ele de verdade, como você tem uma aliança com ele? Porque se tudo começa na terra, se eu e você tem que buscar na terra o caminho, se eu e você tem que buscar na terra a verdade, se eu e você tem que buscar na terra a vida, nós também temos que buscar na terra tudo aquilo que nós precisamos para poder entrar na porta que Jesus abriu. Porque eu não posso viver em um meio de igreja onde eu faço divisão de pessoas, aonde eu escolho com quem eu quero abraçar, aonde eu escolho com quem eu quero conversar, aonde eu escolho com quem eu quero estar. Eu tenho que estar com todos e da mesma forma com todos, porque isso se chama aliança da igreja com o povo. E Jesus ele vai voltar. Eu não vou cansar de falar isso. As pessoas podem até achar que eu estou falando demais, mas Jesus vai voltar. E Ele está voltando. Então se um dia você ficar, você vai lembrar por que você ficou. Porque a todo tempo você vai saber que Ele está voltando. Essa é a realidade. Jesus está voltando. E a minha sede e a sua sede é de ficar ou ir com Ele. É de ficar ou ir com Ele, amém, irmãos? É para o povo de Deus essa palavra. É para a igreja. Existe 2 gerações que estavam atrás de Jesus, você lembra? Uma geração que estava 12 anos a fluxo de sangue, e a outra geração que estava morta. Uma geração de sangue, só relou em Jesus, pela sua fé foi curado. A outra geração que dorme, precisou de palavra para ressuscitar. E a palavra está sendo demais, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E as pessoas estão lá como Talita, está lá como Talita, morta.
E o Senhor procurando pessoas para se aliançar. O Senhor procurando pessoas para colocar aliança no dedo, porque Ele tem de monte para dar para mim e para você. Mas a realidade é essa. Eu e você, nós precisamos sempre acordar, irmãos, e saber que se eu estiver lá no meu trabalho errado e Jesus voltar, eu vou ficar. Se eu estiver na minha casa errado e Jesus voltar, eu vou ficar. Se eu estiver dentro da igreja errado, Jesus vai voltar e eu vou ficar. E eu vou ficar. E essa é a pregação que faz eu e você pular para frente e dizer o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com a aliança que Deus me deu, o que eu estou fazendo com o presente que Deus me deu. Deus te deu um presente, irmãos. Amém? Deus te deu um presente. Deus te deu um presente. E você sabe qual que é o presente que Deus te deu? Você sabe, ele tem nome. O presente tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior presente que eu e você. Você tem sede de Jesus, irmão? Você tem fome de Jesus, irmão? Você quer ver Ele, irmão? Você almeja por Ele? Você olha nas palavras e vê Ele falando com você, pulando no seu coração ou não? Quem tem aliança é assim, né? Não vejo a hora de chegar em casa, encontrar minha esposa recém-casada, sentarmos junto na mesa, nos alimentarmos, né? Depois conversarmos um pouquinho, depois irmos dormir junto. Não é assim? Essa é uma aliança. Essa é a realidade. Essa é a fome. E é isso que Deus espera de nós. Deus não quer uma aliança, irmãos, rasa, onde eu coloco a aliança hoje no dedo e amanhã eu vou lá no meu trabalho, quando tiver um monte de mulher lá, qualquer coisa eu tiro. Ah, não, vai ver, eu sou solteiro. Não. Aonde quer que você passe, você deixa a marca da sua aliança. E vai falar assim, ó, lá vai a Érica, pastora Érica, mulher de Deus. Lá vai o pastor César, homem de Deus. Lá vai o Danilo, homem de Deus. Quando eles falam isso, automaticamente eles estão dizendo: esse aí tem uma aliança com o Senhor. Esse aí é fiel. Ele passa por tempestade, dificuldade, vendaval, mas ele não muda. Ele continua sendo fiel. E o Senhor é fiel conosco, irmãos. Porque Ele não muda. Porque se nós olhar para mim, para você, quanto que nós já não falhamos? Quanto que já nós não erramos? E Ele continua o mesmo. Todo dia esperando. Vem, filho. Vem, tem um anel novo. Você perdeu aquele? Eu tenho anel novo, eu tenho aliança nova para você. Pode vir, eu tenho aliança nova para você. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa palavra de fiel, eu vou para Josué, capítulo 17 ou 13, uma coisa assim, pastor, que eu não sou muito bem de gravar número. Aí eu vejo o Senhor falar assim: pode ir lá naquela cidade lá, Jericó, Josué, que eu vou entregar lá nas suas mãos. E ele faz um preparativo tudo, e manda 2 espias para ir naquela cidade. E quando ele chega naquela cidade, quem que ele vê? Ele vai estar em cima do encontro Raabe, uma mulher ao qual estava amaldiçoada. Ela estava amaldiçoada, amém? Deus tinha dado aquela cidade para o povo, e tudo que estava na cidade estava sendo amaldiçoado, ia ser morto, ia perder, para Deus não prestava. Mas ela decide agora a sair da posição que ela estava, em reconhecer. E a primeira coisa que ela fala para aqueles homens, fala assim: eu sei que Deus tem dado tudo nas suas mãos aí por aí, ó, além do Jordão. E na hora que chegar aqui, não vai ser diferente. Deus vai fazer o mesmo. E ela pega e guarda aqueles homens, esconde aqueles homens, protege aqueles homens, até mente por causa daqueles homens. Fala assim: isso foi para lá, ó, vai lá, foram e não acharam. Mas ela fez uma aliança com aqueles homens. Aqueles homens, na verdade, fez uma aliança com eles, com ela, dizendo assim: ó, nós vamos entrar nessa cidade, nós vamos acabar com tudo, tudo que está aqui vai ser morto. Vamos fazer um trato, vamos fazer uma aliança. Você vai pegar uma fita escarlate, colocar na sua janela, chamar toda a sua família para dentro. E quando nós entrarmos, nós nem vamos tocar nada do que é seu. E ela sim, ela fez. Ela foi fiel diante da palavra que veio sobre a vida dela. E assim sucedeu. Então, quando eu olho para fidelidade, eu olho para essa mulher sendo fiel.
Eu olho para essa mulher saindo de uma condição de maldita para entrar numa condição de abençoada. Amém? Né? Amém? Foi isso que aconteceu. E a palavra vem dizer que aquela mulher, ela foi guardada, ela foi protegida, e a palavra do Senhor jamais mudou sobre a vida dela. Ela assim aconteceu. Ela foi respaldada diante de tudo isso. Ela teve e a sua família toda. Mas por quê? Porque ela foi fiel, porque ela reconheceu, porque ela sabia que aquela cidade, aquele povo, até mesmo ela, estava num estado ruim, estava num estado de maldição, mas ela decidiu sair daquela condição para viver a bênção do Senhor. E a pergunta que muitas das vezes a palavra nos fala, para mim e para você, é que se somos infiéis, Ele permanece. E como nós somos infiéis? Você já se perguntou como nós somos infiéis? Nós somos infiéis, irmãos, como nós deixamos o principal culto para estar na casa do Senhor, para participar da Santa Ceia, e não vimos. Nós somos infiéis. Nós somos infiéis até mesmo quando tem um chamado de eu falar alguma coisa e eu não falo. Sou infiel, Senhor. Eu sou infiel, sabe quando? Quando eu busco o Senhor só quando eu posso, quando eu quero ou quando eu preciso. Estou sendo infiel com o Senhor. Eu não estou buscando o Senhor na totalidade da fidelidade que eu tenho que ser. Diante de qualquer situação, diante de qualquer perca, diante de qualquer coisa que você possa estar vivendo ou passando, o Senhor tem que estar na frente de tudo. O Senhor tem que ser a sua busca constante. O Senhor tem que ser a sua entrega constante. Amém? Porque é isso que vai respaldar a aliança. A aliança, ela vai ser respaldada pela minha obediência. A aliança vai ser respaldada pela minha fidelidade. A aliança, ela vai ser respaldada pela minha honra. A aliança, ela vai ser respaldada pelo meu sacrifício. Amém? Vamos agora trazer essa aliança com natural. Quando você conhece a sua esposa, você conhece ela, o que houve ali de primeiro? Um encontro. Amém? Houve um encontro. Depois desse encontro, você começa a se relacionar, a conhecer essa pessoa, nome, sobrenome, que casa ela mora, de que família ela veio. Você começa a conhecer ela. Depois que você começa a conhecer essa pessoa, você começa agora a ter a intimidade. Não é verdade? A intimidade de até questionar, a intimidade até de opinar, a intimidade até de falar algo para aquela pessoa que ela está vivendo. Então você gera agora essa intimidade. E depois que você gerou tudo isso, você começa agora a ter um convívio com essa pessoa, né? Diante da intimidade e diante do relacionamento. E agora você vai fazer o quê? Você vai pedir essa pessoa casamento, noivo. Você vai colocar um anel no dedo dela e pedir ela em noivo, depois casar. E depois que você casa com essa pessoa, e agora você é esposo e esposa, e aí agora você vai fazer a sua vontade ou a vontade dela? Você vai fazer a vontade dela ou a sua vontade? Agora você precisa dividir as coisas. Eu preciso olhar para ela e ver se isso vai ser bom para ela. Eu preciso olhar para ela e ver se isso vai aceitar ela. Ou eu preciso olhar para o meu casamento, para o meu relacionamento, ver se isso vai ser agradável ou não, prejudicial ou não. Não é assim? E com Deus é da mesma forma, não é? Com Deus não é assim? Deus, Ele faz uma aliança comigo, com você, de sangue, através de Jesus Cristo. E agora nós começamos a ter relacionamento, intimidade, conhecemos, buscamos. E como que eu e você conseguem ter relacionamento e intimidade com o Senhor? Qual é a forma, povo de Deus? Como? Amém. Essa é a forma, né? A única forma, né? É falando, orando, jejuando, buscando a palavra, se entregando, colocando Ele à frente. Mas às vezes tem um chamado na nossa igreja de estar aqui na oração de sexta-feira, toda sexta-feira do final do mês. Quem tem vindo? Oh, rapaz, que benção, pastor. Glória a Deus. Aí tem um chamado, aí só vem Pedro, Tiago e João. Não, tem que vir a igreja inteira, irmão.
É o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Sem Ele nós não faz nada, sem Ele nós não pode nada. Nós pode até achar que nós estamos fazendo, pode até achar que nós estamos indo em algum lugar, mas uma notícia eu tenho para te dar: nós não estamos saindo do lugar, indo em lugar nenhum. Não troque o Senhor por nada, irmãos. Coloque o seu anel no seu dedo, que é o compromisso que você tem com Deus. Seja fiel a isso. Cumpre as regras do seu relacionamento com Deus. Cumpre as estratégias que Deus te deu do seu relacionamento com Deus. Cumpre a sua tarefa do seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque é isso que vai respaldar a sua aliança com Deus, a sua fidelidade, a sua obediência, a sua entrega, o seu sacrifício. É fácil, pastor? Não é fácil, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque dentro de mim e dentro de você existe um poder chamado Espírito Santo. Ah, só o Senhor é Deus. E esta é a palavra que tem que estar sempre pulsando no meu coração e no seu coração, porque não pode parar essa busca, irmãos. Não pode parar. Essa busca ela tem que gritar como o cego Bartimeu. Essa busca ela tem que gritar como a mulher do fluxo de sangue. Essa busca ela tem que gritar como Lázaro no túmulo. Essa busca tem que gritar dentro de mim, de você, constantemente. E pelo amor de Deus, não troque o Senhor por nada, irmãos. Não troque o Senhor por nada, não. Busque o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o meu dever, essa é a minha tarefa. Isso é o que vai respaldar qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de relacionamento comigo, com Deus. Em todo instante, em todo momento. Sabe quando está difícil para mim? Às vezes está trabalhando difícil para mim. Eu vou lá, eu dobro o joelho e falo: Senhor, esteja à frente, me respalda, me dá auxílio. Eu coloco o Senhor à frente. Não é impossível, irmãos, mas essa é a igreja que é de Deus. E essa é a palavra que nos ativa. Essa é a palavra que nos impulsiona. Essa é a palavra que nos aviva. E essa palavra ela tem que pulsar dentro de mim, de você, com sede e fome de Deus. Fome da palavra, fome da oração, fome da busca, fome da entrega, fome do jejum. É difícil? Não é difícil, irmãos. Sempre quando vem para mim, vai ministrar o culto, irmão, gela minha barriga, porque não é coisa que eu quero, não é uma coisa que eu almejo, não é coisa que eu não me acho um pregador, nem sei me pregar, mas eu tenho que fazer aquilo que Deus colocou eu para fazer, e diante disso eu coloco o Senhor à frente, e todos os dias, se for lá para a semana que vem, 5 vezes por semana eu jejum, porque sem o Senhor eu não consigo, irmãos, sem o Senhor eu não posso. Sem o Senhor eu não faço, irmãos. Sem o Senhor eu não saio do lugar nenhum. Sem o Senhor nada acontece. Sem o Senhor nada executa. Sem o Senhor nada se consolida. Coloque isso dentro de você. Não troque não, irmão. Não troca o Senhor não por nada. Não troca o Senhor por um futebol. Não troca o Senhor por um cigarrinho. Não troca o Senhor por uma bebida. Não troca o Senhor por nada. Sabe por quê? Porque Ele merece muito mais de mim e de você. Ele merece que eu seja fiel. Ele merece que eu seja obediente. Ele merece que eu olhe para Ele na intenção de filho e na intenção de pai, sabendo que sempre quando eu precisar, o pai está lá pronto para me abraçar e dizer: vem cá, filho, tá difícil esse sapato aí, eu vou colocar outro no teu pé. Essa roupa está rasgada, filho, vem aqui, eu vou colocar outra roupa no seu corpo. A túnica já gastou, vem cá, filho, eu vou colocar outra túnica. Ah, esse anel aí já gastou, vem cá, filho, eu vou dar outro anel para você. É isso que o Senhor espera. E é isso que tem que almejar em mim e em você. E saber que hoje eu estou assim, amanhã eu tenho que estar assim ou até melhor. Por quê? Porque eu almejo para que Ele volte. E que quando Ele voltar, Ele olhe para mim e fala assim: olha lá, Noé, Daniel, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Não é assim que vai ser, será? Com Deus, né? Olha lá, olha, Deus ele se arrepende de fazer o homem. A maldade tinha crescido de tal forma que Ele olha e fala assim: a maldade aumentou, cresceu. Arrependido de olhar o homem, de fazer o homem. Vou acabar com chuva. Mas sabe quando Ele olha lá do alto? Quando Ele olha lá do alto, Ele vai assim: não tem como. Tem um que tem aliança comigo, pastor. Não tem como eu fazer nada. Tem um que tem aliança comigo. Todos os outros estão destruídos, mas aquele que tem aliança está guardado. Aquele que está aliançado está protegido. Eu não posso fazer nada com aquele. Ele arde, ele queima, ele incendeia por mim.
Ele é tocha acesa da minha presença, ó. Ele me almeja. Qualquer coisinha que ele vai fazer é para o Senhor. 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 Não era assim? Abraão era assim. Qualquer coisinha que ele ia fazer, ele fazia um altar. Eu acho que ele fazia um altar todo elaborado, né? Assim, Senhor, tem que olhar lá. Agora ver esse altar lindo e vir. É assim que o Senhor tem que olhar para mim e para você, irmãos. Às vezes você se perdeu no meio do caminho. Às vezes você tirou seu anel, colocou na mesa. Eu não vou mais seguir, não vou mais obedecer, não vou mais ser fiel, vou abandonar. E virou-se as costas. Mas a aliança que você tirou está na mão do Senhor. E nessa noite, Ele quer colocar de volta no seu dedo. Sabe por quê? Porque quem tirou essa aliança foi você, não foi Ele. Quem desfez dessa aliança foi você e não foi Ele. E Ele quer uma aliança com você. Ele quer ter uma aliança com você. E nessa aliança Ele quer revelar para você todos os segredos dEle. Tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Não desanime não, irmã. Persevere. Persevere, irmã. Porque o Senhor vai dar vitória. O Senhor vai respaldar. O Senhor está cuidando. O Senhor está com as suas mãos lá. O Senhor está protegendo, está guardando. Ainda que os seus olhos não vejam, os olhos do Senhor estão vendo. Ainda que você não contemple, irmão, e nem acredite, o Senhor está contemplando e acreditando, porque é Ele que vai fazer. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Sabe, irmão, quando eu olho para essa palavra, eu olho Raabe, eu olho Josias, eu olho tantos outros homens da Bíblia que olharam para Deus e nunca colocaram as coisas deles na frente de Deus. Nunca. Riqueza, trono, rei, nunca. Nem filho foi poupado. Abraão não olhou para o seu filho. Não, agora é meu filho, eu tenho uma aliança com meu filho. É meu filho agora. Não, ele olhou para Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor. O Senhor deu, o Senhor pegou, é sua. É assim que eu olho para a palavra. É assim que eu vejo essas pessoas. Diante de qualquer coisa, diante de qualquer vendaval, diante de qualquer redemoinho, eles estão lá posicionados conforme Deus quer. Não foi fácil para os profetas, irmão. Não foi fácil para os profetas. Jeremias ficou no tronco, dentro do poço, xingado, açoitado. Mas ele estava lá na posição de homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele carregava no dedo era a aliança de Deus. Isaías, não foi fácil para Isaías ter que falar tudo aquilo para o povo. Não foi fácil para Isaías ser exemplo para aquele povo, ficar 3 anos nu e descalço, para o povo olhar e falar assim, ó, assim vai ficar Israel, ó, desprotegido, porque desfez aliança comigo. Foi fácil para Isaías? Não foi. Mas Isaías estava olhando, sabe para quem? O Deus da aliança, o Deus da promessa, que não falha, que não muda, que é fiel. Às vezes as suas emoções mudou, às vezes as suas intenções mudou, mas as intenções de Deus e as emoções de Deus jamais vai mudar. Ele espera que você regozije por Ele, almeje Ele, busque Ele, abraça Ele, quer Ele de verdade dentro do seu coração. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que Jesus vai vir buscar, ao qual ele entrará na nova cidade. E aonde que começa? Você olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para ele, fita os olhos nele, pode fitar os olhos no seu irmão, tá vendo? É esse aí, ó. Esse daí é aquele que você tem que amar. Esse daí é aquele a quem você tem que ter compaixão. Esse daí é aquele a quem você tem que se relacionar. Esse daí é aquele a quem você tem que ter intimidade. Esse daí, sabe por quê? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em a união, irmãos. É o primeiro fator da aliança. Sem união não tem aliança. Como que você vai se unir com uma pessoa que não cumpre princípios, que não cumpre propósitos, que você não estabelece a verdade, a vontade, o desejo? Não tem como. Mas o Senhor está lá. Creio eu, pastor, que o Senhor sempre vai estar lá como aquele homem
pai do filho pródigo, sempre esperando alguém. Vem, filho, eu estou com um anel para colocar no seu dedo. Essa noite o Senhor está aqui. Essa noite o Senhor quer colocar esse anel novamente no seu dedo. Você se perdeu, você se afastou, você se angustiou por causa das coisas que acontecem, que não tem nada a ver com Deus e nem com a sua aliança. Às vezes você perdeu alguém, às vezes você está ferido, às vezes você está machucado, desiludido, decepcionado, traído, frustrado, ou machucado até mesmo dentro da igreja. O Senhor fala assim, que Ele nunca machucou você, que Ele nunca abandonou você, que Ele nunca deixou você para trás. E por que você deixou Ele, irmão? Por que você deixou de buscar Ele como você buscava? Por que você deixou de orar por Ele como você orava? Por que esse amor e essa aliança se enfraqueceu a ponto de você abandonar o Senhor e deixar as casas do Senhor e se afastar e se esfriar? Até mesmo dentro da igreja você se esfriou. Hoje Ele chama você porque Ele quer renovar essa aliança com você, irmãos. Ele quer renovar essa aliança. O Senhor te chama. Existe um altar aqui, o altar que respalda, o altar que renova. Se você está aí dessa forma, eu gostaria de chamar você para vir aqui na frente. O Senhor está aqui para colocar esse anel de novo no seu dedo e dizer para você que Ele nunca esqueceu de você. Amém? Ele abriu mão de sua glória, seu madeiro por mim, me conectou, salvou. Isso Jesus fez, irmão, ó. E me deu um destino. Te deu um destino. Acabe um pouco de Sustento neste caminho. unção, cajado. Isso é sustento. Cajado e pão é sustento. Pois um anel Aí. em meu dedo, Por quê? nova sandália. Pois um anel em meu dedo e me tirou. Nova sandália. O Senhor tem tudo novo hoje para a sua vida. Ele tem sandália nova, Ele tem vestes novas e anel novo para você. Me despedi dos meus pais e eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais e eu queimei minhas carroças e Sabe quando você queima as carroças? É quando você deixa tudo para trás. barcos no É quando você deixa tudo para trás e entende que só existe um caminho, que é o Senhor. Pra onde eu irei se eu não tenho pra Nós não temos para onde ir, irmãos, a não ser o caminho do Senhor. Não tem outro lugar para mim e para você ir. Sabe aquele lugar onde você vai todo final de semana? Aquele lugar não é o lugar que Deus tem preparado para você, não. voltar? O lugar que Deus tem preparado para você é um lugar santo, é um lugar bom, é um lugar de regozijo, de paz e de alegria. Pra onde eu Se você não sair de lá, se eu não tenho você vai morrer lá naquele lugar. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar?
seu lado aí, abrace ele. Abrace o seu irmão aí, abrace ele. Abrace o seu irmão. É assim, ó, que Deus espera nos ver. É assim que Deus espera nos ver. Deus espera nos ver abraçados um com o outro. Deus espera nos ver unidos com os outros. Deus espera ver nós olhando para o outro e dizendo: esse é o irmão dele. É assim que Deus espera. Deus espera que nós olhamos sem igualdade. Nós olhando para o outro e dizer: é assim que Deus vai buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar uma igreja unida. Ele vai vir buscar uma igreja que renuncia. Ele vai vir buscar uma igreja que está disposta a despedir daquilo que é seu para viver a vontade do Senhor. É assim que Deus vai buscar a sua igreja. Uma igreja unida, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança. É assim que é a igreja que o Senhor espera. Uma igreja que olhe para o irmão e decrete bênçãos de vitória. Decrete bênçãos de paz e refúgio. Sabe, o inimigo tem tentado matar a igreja do Senhor, paralisar a igreja do Senhor, mas a aliança de Deus conosco, ela respalda tudo isso. Ela nos leva a viver tudo isso. Mas não é uma aliança rasa, superficial. É uma aliança profunda. Uma aliança de entrega de verdade. Uma aliança de renúncia de verdade. Uma aliança de reconhecimento de verdade. Essa é a aliança. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu vejo Deus. Eu vejo a presença de Deus. Eu vejo o resgate do Senhor. Só tenho você. Somos um povo alegre. Nós somos um povo alegre. Mas que promessa, pastor. Eu vou voltar para buscar a tua igreja. Arde isso no seu coração. A promessa, a aliança da promessa, ela foi consolidada. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Pra você, aleluia, e ficar feliz. Sabe, a sua tristeza, ela é respaldada pela aliança do Senhor. Sabe, a sua rejeição, ela é respaldada pela aliança do Senhor. Sabe, a sua perda, ela é respaldada pela aliança do Senhor. Sabe por quê? A aliança tem nome. A aliança tem nome. E a aliança chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome da aliança. O nome da aliança de Deus comigo e com você, ela tem nome, irmão. Ela tem nome e chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos motivos, irmãos, de estar alegres no meio da tristeza. Nós temos motivos de buscar o Senhor na nossa perca, na nossa falência, na nossa derrota. Sabe por quê? Porque nós já seremos respaldados por Ele. Na hora que precisar, o meu nome estará escrito no livro da vida, e nada pode apagar isso, porque é Ele quem escreve, e só Ele pode mudar. E a tua palavra diz que Ele não muda. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Posso fazer o apelo? Eu gostaria de chamar você que ainda não teve essa aliança de verdade com o Senhor, ou não entendeu ainda
a dimensão dessa aliança, se afastou do caminho do Senhor, ou ainda não se entregou ao Senhor, eu gostaria de chamar você daqui à frente e orar pela sua vida, porque o Senhor te chama nessa noite. O Senhor tem anel para colocar no seu dedo nessa noite e dizer assim: eu sou seu e você é meu. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra vem dizer assim que até a tristeza ela salta de alegria diante de Deus. E a pergunta é: quem carrega a alegria? Você carrega a alegria do Senhor, você carrega. Amém? Tem alguém aqui, irmãos? Pode levantar a sua mão, não fique tímida. Se você levantou a sua mão, venha até aqui à frente, que eu gostaria de orar pela sua vida. Vem aqui, nego. Pode vir aqui que eu vou orar pela sua vida. Ora pela vida desse irmão aí. Você está pedindo força para o Senhor, né, filho? O Senhor te chama para te dar força, mas Ele quer ter uma aliança com você. Tem muitas coisas que precisam sair para que essa aliança seja fortalecida e consolidada. Mas isso que precisa sair da sua vida, quem tem que arrancar é você. Ele está te dando a estratégia, Ele está te mostrando o caminho, Ele está te mostrando a direção. Mas o inimigo tem tentado roubar esses caminhos e essas direções. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Ele vai fortalecer a sua mente para que você possa perseverar no caminho dEle, amém? Ore por ele aqui, pastor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Existe uma forma de permanecer na aliança com o Senhor, e nunca será de qualquer jeito. O Senhor não muda, nós que somos inconstantes. Amém? Domingo estaremos aqui 9:30 da manhã para um grande culto ao Senhor. Eu espero você, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe, te leve de volta para casa, e você venha ter uma noite agradável. Que o Senhor guarde você, sua casa, sua família. Vá na bênção do Senhor, família herdeiros do reino. Deus te abençoe. Não saia deste lugar sem abraçar pelo menos 3 pessoas. E dizer para ela que Jesus a ama.